Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo e já vou te pedir, inscreva-se no nosso canal, porque aqui nós abordamos diversos assuntos, diversos temas sob a ótica do Espiritismo. Se inscrever é totalmente gratuito, basta clicar no botãozinho aqui embaixo. Se você não gostar do nosso conteúdo, basta ir lá de novo e se desinscrever. Tudo bem? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Na realidade, eu vou aqui responder a uma pergunta que já me foi feita muitas e muitas vezes, né, ao longo da minha vida, e que as pessoas que elas são iniciantes, né, ou têm curiosidade sobre a doutrina espírita costumam fazer. Então a pergunta é: existe alguma proibição dentro da doutrina espírita? O espiritismo proíbe as pessoas de fazer alguma coisa? Tá? Então vamos lá, vamos responder a isso. Não, a doutrina espírita ela não proíbe ninguém de fazer absolutamente nada. E por quê? Por que o espiritismo não proíbe ninguém? Porque o espiritismo ele não é uma religião. Né? O espiritismo ele não é uma religião tradicional propriamente dita, né? Com aquelas, digamos, aqueles fundamentos que uma religião tradicional tem, né? Com aquele conjunto de regras que as religiões tradicionais costumam ter. Então, no Espiritismo nós não encontramos os dogmas, né? Que são o quê? São aqueles artigos de fé, aqueles pontos que sequer podem ser questionados, né? E isso não existe no Espiritismo. Sequer existe no Espiritismo rituais, cerimoniais, sacerdotes, né? Padres, pastores, enfim, você não vai encontrar nada disso dentro da doutrina espírita. E por quê? Porque o espiritismo, não, como eu disse, não se trata de uma religião, mas se trata de uma filosofia espiritualista, tá? E sendo esta filosofia espiritualista, o espiritismo ele não cria leis, né? Ele não cria nenhum tipo de lei. O espiritismo procura explicar as leis espirituais que existem, né? Que estão aí, né? Desde antes deste próprio planeta existir, né? Então, a partir do entendimento dessas leis espirituais, o espiritismo nos mostra, né, a origem, a natureza e o destino do ser humano. Ele vai trabalhar em cima disso, e não apenas do ser humano, né, do universo como um todo. Então é isso que o Espiritismo faz. Ele explica estas leis espirituais que existem, né? Ele não cria nenhuma lei, ele apenas explica. Aí está o seu aspecto científico e filosófico. Pois bem, se o Espiritismo explica que existem leis, então é porque leis existem, né? Leis existem. E nós vamos falar então hoje sobre duas leis que são muito importantes para todos nós. E o entendimento destas leis, quando nós conseguimos entender estas leis, né, e agir de acordo com estas leis, a nossa vida ela se torna mais fácil aqui na Terra e a nossa felicidade ela se amplia como consequência disto. É inevitável. Então vamos lá. Vamos falar de uma destas leis, tá? Uma lei que é a maior lei de todas, certo? E que ela tem uma descrição dela, né? Nós vemos em alguns momentos nos evangelhos, né, Jesus falando sobre esta lei, tá? Que é a maior de todas, que é amar ao Senhor vosso Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Veja bem, né? Que lei fantástica e completa, perfeita, né? É a lei do amor, né? A lei do amor que Jesus vem e nos apresenta, né? De uma forma magistral. Por quê? Ela é a lei superior a todas as outras. E ela diz que nós devemos amar ao nosso Criador, né? Que é a inteligência suprema do universo que criou tudo que existe,
E também, tão importante quanto isto, é amar ao próximo, né? Aos nossos semelhantes, né? Aos outros seres humanos, né? Aos outros seres vivos também, como a nós mesmos. Então também é fundamental nos amarmos, né? Ninguém vai conseguir realizar este amor se ele for incompleto. O amor só será completo quando amarmos com a mesma intensidade Deus ao próximo e a nós mesmos, certo? Então esta lei, né, que é a lei maior do universo. E a partir dela, né, se formam todas as outras leis ditas no Espiritismo como as leis divinas ou naturais. Eu vou falar aqui agora sobre uma outra lei, porque ela trabalha em conjunto com a primeira, com essa lei de amor, e ela é muito importante no nosso dia a dia. Repito, a compreensão destas duas leis tornarão a nossa vida, a nossa passagem aqui na Terra muito melhor, né? E muito mais feliz. Mas antes eu quero dizer o seguinte: se o ser humano aplicasse, todas as pessoas aqui na Terra aplicassem a primeira lei, que é a lei de amor, cessariam todos os sofrimentos do nosso planeta. Imediatamente. Se aplicássemos a lei de amor proposta por Jesus, este amor fraterno, universal, né, sem distinções, incondicional, né, acabariam todos os sofrimentos do nosso planeta. Né? Teríamos um paraíso aqui na Terra. Né? Até as próprias doenças acabariam. Acabaria a doença, acabaria a miséria, a pobreza, acabariam as violências, todo tipo de violência. Né? Então nós criaríamos um paraíso aqui na Terra, né? E por que eu falo nas doenças? Porque estaríamos vibrando no amor, e onde há vibração no amor total, não existe doenças, não existe moléstias. Fecho parênteses e vamos lá para a segunda lei, que é muito importante também, que é a lei que no Espiritismo nós conhecemos como a justiça divina, né? Mas em outras culturas é conhecida também como as leis kármicas, né? A lei de ação e reação, de causa e efeito. No Evangelho, lá nos Evangelhos, nós também temos uma passagem de Jesus falando sobre isso. E ele diz assim, ó, a cada um segundo as suas obras. Ele está falando desta lei da justiça divina. O que isso significa? Significa que cada uma de nossas ações, e as nossas ações elas costumam ter 3 níveis, tá? Existem as ações do nível físico, né? Aquelas ações que nós materializamos fisicamente. Existem as nossas ações verbais, né? Aquilo que nós verbalizamos com a nossa fala. E existe, antes de tudo isso, as ações de natureza mental, né? Que são até as mais poderosas de todas, que é aquilo que nós pensamos, né? Então, tudo isso são ações, né, em 3 níveis diferentes. Esta lei diz que todas as nossas ações geram consequências, né? Então, é fundamental que as nossas ações, para o nosso próprio bem, sejam ações de natureza positiva. E como são as ações de natureza positiva? São as ações que que agem em harmonia com a primeira lei, com a lei de amor. Então, quando as nossas ações elas estão no fluxo da primeira lei, que é a lei de amor, tá? Todas as consequências que serão geradas pelas nossas ações serão positivas para nós mesmos, para as outras pessoas e para nós mesmos. Quando nós vamos contra a lei de amor, quando as nossas ações são baseadas em pensamentos, sentimentos de natureza negativa, como orgulho, ódio, vaidade, ganância, aquela coisa toda, né? Nós estamos gerando energia negativa, estamos gerando consequências negativas que irão repercutir em nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, não importa. Pode ser que leve 1 minuto, 1 segundo, 1 dia, 1 ano, pode ser que leve uma vida, pode ser que as consequências das nossas ações nós iremos colher no plano espiritual, ou até na próxima ou em próximas encarnações, mas inevitavelmente a colheita é obrigatória,
né? Ninguém escapa disso. Não há nenhum ser no universo, nenhum objeto animado ou inanimado do universo que esteja fora do alcance das leis divinas, né? Tanto da lei de amor quanto da lei da justiça divina. É assim que funciona. À medida que nós vamos evoluindo, vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos gerando muito mais ações positivas do que negativas e, consequentemente, vamos promovendo mais harmonia, mais paz, mais felicidade em torno de nós e também vamos promovendo toda a harmonia, paz e felicidade em nós. Sendo assim, seremos cada vez mais e mais felizes, certo? O contrário é verdadeiro, né? À medida que nós nos apegamos, retardamos o nosso avanço espiritual, nós vamos gerando mais e mais infelicidade para nós mesmos. Por isso não há nenhum tipo de proibição. O ser humano ele tem um livre-arbítrio, né, para escolher entre um caminho e outro caminho. E ele vai colher os frutos, né, das suas escolhas, né, no caminho que ele escolher. Espero que esse vídeo tenha trazido esclarecimentos para vocês. Se gostaram, repito, deixem seu like, fiquem na paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo.